Boa tarde a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com a sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje 9 de dezembro de 2020, o ano de 2020 cada dia se findando mais. Hoje eu quero compartilhar com você Lucas capítulo 22, versículo de número 47, que vai falar exatamente sobre versículo 54, né? Sobre a negação de Pedro para com Jesus. Eu não vou ler porque é um pouco extenso, o nosso tempo é pouco, mas eu quero falar hoje sobre o que fazer quando as pessoas que amamos nos decepcionam. Eu vou repetir. O que fazer quando pessoas que nós amamos nos decepcionam? Jesus tinha um apreço muito grande, em especial por Pedro, Tiago e João. E Pedro aqui nega-o 3 vezes. Jesus havia falado que Pedro negaria, ele disse que estaria disposto a ir até a morte. Com ele geralmente é assim, né? As pessoas, não, estou com você até a morte, vou até onde precisar, estou contigo, não abro. E Pedro nega Jesus durante 3 vezes. E a pergunta que fica é, o que fazer quando isso acontece, quando as pessoas que nós amamos nos decepcionam? O nosso modelo máximo, macro na Bíblia, chama-se Jesus Cristo. Se nós agirmos em todas as situações conforme Jesus agiria, nós vamos sempre fazer o correto. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos humanos. Pedro, ele decepcionou Jesus após Jesus ter ensinado tanto, feito milagres, estado com ele, mostrado todo o seu poder, toda a sua glória a ele, treinado Pedro, e mesmo assim Pedro o nega. A primeira coisa que nós precisamos aprender, é claro, é agir como Jesus agiu. O que Jesus fez? Jesus o perdoou. Porém, Jesus não o perdoou de qualquer maneira. Jesus o confrontou. Porque Jesus estava preparando ele para algo melhor. Jesus, quando ele ressuscita, ele chega para Pedro antes da sua ascensão e pergunta para Pedro, Pedro, você, durante 3 vezes, né, por 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Ele diz, claro que eu te amo. Pedro, você me ama? É claro que eu te amo. Pedro, você me ama? Ele, claro, o senhor sabe tudo, o senhor sabe que eu te amo. 3 vezes Pedro nega, 3 vezes Jesus pergunta. E aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, se você realmente me ama, Pedro, a primeira coisa que eu faço, eu te perdoo por você ter me negado. Eu perdoo a sua atitude, mas eu quero que você cresça dentro do propósito. Eu quero que você cresça dentro daquilo que eu te chamei. Nós não estamos muito preparados para lidar com a decepção. Principalmente quando a pessoa mostra ser uma coisa e depois mostra ser outra. Isso dói muito, isso machuca muito, isso tanto no casamento, como na amizade, como no ministério, como na liderança. Pessoas que você confia, pessoas que você acreditou, pessoas que você depositou as suas esperanças. E você, de repente, você se sente só, você se sente descoberto, você se sente paralisado, enfim. A primeira palavra que eu tenho é perdoe. Perdoe, perdoe, perdoe. Somos humanos, as pessoas vão errar com a gente. Segundo lugar, não deixe que isso te tire do propósito. Jesus não pegou a negação de Pedro e saiu alardeando, né, louco da cabeça, dizendo, Pedro me negou, não, pelo contrário. Ele continuou o propósito de vida dele, que era ir para a cruz para morrer pelo meu e o seu pecado. Então, a primeira coisa, perdão. Perdoe aquele que te decepcionou, perdoe aquele que te amargurou, aquele que deixou uma ferida dentro de você, perdoe. Abra mão do orgulho, da soberba, da frieza, da indiferença. Segundo lugar, não abra mão do propósito. Não deixe com que as decepções que as pessoas fizeram com você, as decepções que você está vivendo, te tire do propósito de Deus para a sua vida. Que você continue no propósito. Não pare por causa da decepção. A decepção não pode nos paralisar. Jesus foi para a cruz, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu, ou seja, a decepção que ele sofreu com Pedro e com alguns discípulos, em momento nenhum tirou Jesus do propósito para o qual ele veio. Terceiro lugar, nós aprendemos com Jesus que as pessoas mudam se a gente souber trabalhá-las.
É claro que, infelizmente, tem pessoas que não vão mudar nunca. Talvez eu esteja falando para pessoas que vivem há 30 anos com uma pessoa e ela nunca mudou. Mas Jesus nos mostra que é possível mudança na vida das pessoas. Mesmo que a ingratidão, mesmo que as decepções venham, é possível a pessoa mudar. Pedro é um exemplo disso. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, né, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Pedro é um exemplo de transformação. Olha o Pedro antes de negar e o Pedro após negar. Então as pessoas merecem um voto de confiança. Se você se decepcionou com alguém que você ama, dê um voto de confiança a ela. Dê um voto de responsabilidade a ela, talvez até mais de um. Jesus deu muito mais de um voto a Pedro, né? Porque as pessoas podem mudar, as pessoas podem ser transformadas. E Pedro é um exemplo disso. Talvez essa pessoa que te feriu, que te machucou, insista mais um pouco, né? Talvez ela te enganou, ela te falou uma coisa, ela prometeu uma coisa, ela mostrou uma coisa e hoje ela não faz nada disso. Dê uma oportunidade a ela, talvez ela mude, talvez ela cresça. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para o seu coração hoje à tarde. As pessoas vão nos decepcionar, acredite. Mesmo quem nós mais amamos, quem nós mais apostamos, pessoas que nós compartilhamos às vezes uma vida, compartilhamos ministério, né? Pessoas que nós compartilhamos sonhos, nos decepcionam e às vezes esses sonhos morrem dentro da gente, por quê? Porque essas pessoas nos decepcionaram demais. São pessoas que nós apostamos muito e que a primeira oportunidade que elas tiveram e que elas têm, elas nos ferem, elas nos machucam. Quando elas não nos ferem diretamente, elas nos ferem indiretamente. Então fica esses 3 conselhos: perdoe, não saia do propósito, ok? E acredite, as pessoas podem mudar. Cristo é poderoso para mudar até mesmo aqueles que você ama e que te decepcionou. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo Meirelles. Que você seja edificado por essa palavra em nome de Jesus. Um grande abraço.